16 de outubro de 1946, 1h36 da madrugada, 11 minutos após Ernst Kaltenbrunner ter sido enforcado, mantendo a arrogância SS até o fim. Um homem de 63 anos, magro e pálido, com óculos de aros metálicos e expressão perpetuamente distante, sobe os 13 degraus que levam à quarta forca no ginásio da prisão de Nuremberg. Ele tem o rosto de intelectual, testa alta, feições delicadas, olhos claros que sempre pareciam estar focados em algum ponto distante, além do mundo real. Veste terno escuro civil simples, sem insígnias ou decorações. Este é Alfred Rosenberg, o ideólogo-chefe do Partido Nazista, o homem que transformou racismo vulgar em filosofia pseudocientífica elaborada, que escreveu o livro O Mito do Século XX, 800 páginas de teoria racial que forneceu fundamentação intelectual para genocídio. Ele foi ministro dos Territórios Orientais Ocupados de 1941 a 1945, administrando vastas áreas da União Soviética conquistada, onde milhões foram escravizados, famintos e assassinados. Mas mais importante, ele foi o teórico, o filósofo, o homem que deu ao nazismo sua pretensão de profundidade intelectual. Conforme sobe os degraus da forca, Rosenberg parece desconectado da realidade imediata, como se estivesse contemplando alguma questão filosófica abstrata, ao invés de enfrentar própria execução. Não chora como Ribbentrop, não grita como Keitel, não mantém arrogância fria como Kaltenbrunner. Ele simplesmente sobe, passo após passo, com expressão de quem está perdido em pensamentos que ninguém mais consegue acompanhar. No topo da plataforma, quando a sentença é lida, Rosenberg abre a boca para falar, mas as palavras que saem são surpreendentemente banais, vindas do grande teórico do nazismo. Ele murmura algo sobre sua inocência, sobre ter servido ideais, mas a voz é tão baixa e confusa que testemunhas terão dificuldade depois de concordar exatamente o que disse. Não há grande declaração filosófica. Não há defesa elaborada de teoria racial. Apenas murmúrios de homem que passou vida inteira em mundo de abstrações e agora enfrenta a realidade mais concreta possível. Fique até o final deste vídeo, porque vou te mostrar exatamente como Alfred Rosenberg passou de estudante de arquitetura russo-alemão a ideólogo-chefe do nazismo. Como ele escreveu, O Mito do Século XX, que vendeu 1 milhão de cópias, mas que praticamente ninguém conseguiu ler completamente por ser denso e incoerente. Como mesmo outros líderes nazistas, incluindo Hitler, zombavam dele pelas costas, chamando-o de Rosenberg, o Confuso, como apesar disso, suas teorias raciais forneceram justificativa intelectual que regime precisava para o Holocausto. E como no julgamento de Nuremberg, ficou claro que este homem que viveu inteiramente em mundo de ideias abstratas foi responsável por sofrimento muito concreto e real de milhões. Mas antes de subir à forca naquela madrugada, algumas horas antes, às 6 da tarde do dia 15 de outubro, Alfred Rosenberg teve sua última refeição. Ele pediu comida simples, sopa de legumes, pão, chá, mas mal tocou no prato. Passou as últimas horas sentado na cela com um caderno pequeno, onde fazia anotações. Até o fim, mesmo sabendo que seria executado em horas, Rosenberg estava escrevendo, tentando organizar pensamentos em teoria coerente. Guardas que o observavam relataram que ele parecia completamente absorto, como se tivesse esquecido onde estava ou o que estava por vir. Alfred Ernst Rosenberg nasceu em 12 de janeiro de 1893 em Reval, atual Tallinn, na Estônia, então parte do Império Russo. A família era de origem alemã do Báltico, aquela classe de alemães étnicos que haviam vivido por gerações nas províncias bálticas do Império Russo, mantendo língua alemã e identidade cultural, mas sendo súditos do czar. O pai era comerciante de sapatos. A família era classe média modesta. Alfred cresceu falando alemão em casa, mas russo na rua,
sempre sentindo-se como outsider, não completamente russo, não completamente alemão, preso entre dois mundos. Ele era estudante brilhante, mas socialmente desajeitado, preferindo livros a pessoas, ideias à realidade. Estudou arquitetura na Universidade Técnica de Riga e depois no Instituto de Tecnologia de Moscou. Era competente desenhista e tinha interesse genuíno em história da arte e arquitetura clássica. Mas o que realmente fascinava o jovem Rosenberg não eram os aspectos técnicos da arquitetura, mas as grandes questões filosóficas. O que faz civilização grande? Por que algumas culturas florescem e outras declinam? Qual é o papel da raça e sangue na história humana? Estas eram questões debatidas amplamente na Europa do início do século XX, mas Rosenberg as absorveu com intensidade quase religiosa. Ele começou a ler vorazmente filosofia alemã, teorias raciais pseudocientíficas populares na época, textos ocultistas e místicos. E começou a desenvolver visão de mundo que mesclava estas influências diversas em síntese confusa, mas grandiosamente ambiciosa. Então veio 1917 e a Revolução Russa. Para Rosenberg, que tinha 24 anos, o colapso do Império Russo e a tomada de poder pelos bolcheviques foi trauma formativo. Ele viu o caos, a violência, a destruição da ordem social que havia conhecido. E, crucialmente, ele observou que muitos líderes bolcheviques eram judeus, Trotsky, Zinoviev, Kamenev e outros. Para a mente de Rosenberg, já inclinada a pensar em termos raciais, isto não era coincidência, mas revelação. Rosenberg desenvolveu teoria conspiratorial que se tornaria central para sua ideologia, que bolchevismo era essencialmente movimento judeu destinado a destruir civilização ariana europeia. Não importava que a maioria dos judeus russos não eram bolcheviques, ou que muitos bolcheviques não eram judeus. Para Rosenberg, que pensava em abstrações grandiosas ao invés de realidades concretas, bolchevismo judaico era a força metafísica do mal, trabalhando para destruir o bem metafísico da raça ariana. Em 1918, conforme a Guerra Civil Russa se intensificava, Rosenberg fugiu para o oeste, eventualmente chegando em Munique, Alemanha, em 1919. Ele tinha 26 anos, era refugiado sem dinheiro, falava alemão com sotaque russo, tinha credenciais arquiteturais que não conseguia usar. Mas tinha algo que se revelaria mais valioso no caos do pós-guerra alemão. Tinha teoria conspiratorial elaborada que explicava por que a Alemanha havia perdido a Primeira Guerra Mundial e por que o mundo estava em caos. Em Munique, Rosenberg rapidamente se envolveu com círculos nacionalistas extremistas e conspiracionistas. Ele começou a escrever artigos para pequenos jornais de extrema-direita, elaborando sua teoria do judeu-bolchevismo. E em 1919, Rosenberg conheceu o homem que mudaria sua vida, Adolf Hitler. Hitler tinha 30 anos, era veterano de guerra amargurado procurando propósito. Rosenberg tinha 26, era intelectual refugiado procurando audiência. Eles se complementavam perfeitamente. Hitler tinha carisma e instinto político que Rosenberg não possuía. Rosenberg tinha pretensão intelectual e elaboração teórica que Hitler desejava para seu movimento. Rosenberg juntou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, que logo se tornaria Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, em seus primeiros dias, e rapidamente tornou-se o ideólogo oficial do movimento. Enquanto Hitler dava discursos inflamados para multidões em cervejarias, Rosenberg escrevia os textos teóricos que pretendiam dar ao nazismo profundidade intelectual. Durante anos 1920, Rosenberg editou o jornal do partido, o Völkischer Beobachter, transformando-o em principal órgão de propaganda nazista. Ele escrevia interminavelmente, artigos, panfletos, livros, sempre desenvolvendo e elaborando sua teoria racial.
E em 1930 publicou sua opus magna, o livro que o tornaria famoso e infame, Der Mythos des 20 Jahrhunderts, o mito do século XX. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque vou te mostrar como este livro, 800 páginas praticamente ilegíveis de teoria racial pseudocientífica, vendeu 1 milhão de cópias, mas foi zombado até por outros nazistas por ser incompreensivelmente denso. O Mito do Século XX é livro extraordinário, não por ser bom, mas por ser tão ruim de maneira tão grandiosa. Rosenberg tentava nada menos que reescrever toda a história humana como luta racial entre arianos nórdicos puros e forças da degeneração racial. Judeus, eslavos, povos mediterrâneos, todos conspirando consciente ou inconscientemente para poluir sangue nórdico puro. O livro é 800 páginas de prosa densa, pesada, quase impenetrável. Rosenberg salta de história antiga para a filosofia alemã, para a teoria racial, para misticismo ocultista, sem estrutura clara ou argumentação lógica. Ele inventa termos, redefine conceitos, faz afirmações históricas completamente fabricadas, tudo apresentado com total confiança e zero evidência. Por exemplo, Rosenberg argumentava que Jesus Cristo não era judeu, mas ariano do norte, que havia conspiração de 2000 anos para esconder as verdadeiras origens raciais de Cristo. Ele alegava que a arte gótica medieval era superior porque criada por sangue nórdico puro, enquanto a arte renascentista italiana era degenerada porque influenciada por sangue mediterrâneo impuro. Ele criava distinções elaboradas entre raça do corpo e raça da alma, que eram tão confusas que ninguém, incluindo provavelmente o próprio Rosenberg, entendia completamente o que significavam. O livro foi publicado em 1930 e o regime nazista após 1933 o promoveu massivamente como texto fundamental da ideologia nazista. Foi dado a casais recém-casados, foi usado em escolas, foi citado em discursos oficiais. Eventualmente vendeu mais de 1 milhão de cópias, um best-seller massivo. Mas havia problema. Praticamente ninguém conseguia realmente ler o livro. Era denso demais, confuso demais, tedioso demais. Mesmo nazistas dedicados achavam impossível atravessar 800 páginas de prosa impenetrável de Rosenberg. E os que tentavam frequentemente ficavam ainda mais confusos sobre o que exatamente a ideologia nazista supostamente era. Outros líderes nazistas zombavam de Rosenberg pelas costas. Hitler disse uma vez que o mito do século XX era material que ninguém pode entender e que ele mesmo nunca conseguiu ler completamente. Goebbels, ministro da propaganda, chamou Rosenberg de Rosenberg o Confuso e disse que o livro era pretenso intelectualismo que ninguém leva a sério. Göring, quando perguntado sobre o livro, disse: "Comecei a ler, mas adormeci na página 10. Mas apesar de ser praticamente ilegível e zombado até por colegas nazistas, o mito do século XX serviu propósito crucial. Ele deu ao nazismo aparência de profundidade intelectual. Permitiu que nazistas afirmassem que seu racismo não era apenas preconceito vulgar, mas teoria científica e filosófica elaborada. Forneceu citações que podiam ser retiradas de contexto e usadas em propaganda, e, crucialmente, estabeleceu Rosenberg como o intelectual do regime, o teórico que dava ao nazismo pretensão de ser mais que movimento político, mas visão de mundo completa. Deixa um like no vídeo, porque agora vou te mostrar como Rosenberg passou de teórico abstrato a administrador de genocídio muito concreto, quando foi nomeado ministro dos territórios orientais ocupados. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em junho de 1941, Hitler precisava decidir como administrar os vastos territórios conquistados, milhões de quilômetros quadrados, dezenas de milhões de pessoas.
e em julho de 1941, Hitler nomeou Alfred Rosenberg como Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, ministro do Reich para territórios orientais ocupados. Era escolha estranha à primeira vista. Rosenberg era teórico, não administrador. Ele nunca havia gerenciado nada maior que redação de jornal. Mas Hitler via lógica. Rosenberg havia passado vida inteira desenvolvendo teoria de como eslavos eram racialmente inferiores aos arianos. Agora teria a chance de implementar suas teorias na prática. O ministério de Rosenberg controlava territórios imensos: Ucrânia, Bielorrússia, países bálticos, partes da Rússia Ocidental. População total sob seu controle eventual era mais de 50 milhões de pessoas. E Rosenberg tinha visões grandiosas sobre o que fazer com este império oriental. Suas ideias eram baseadas diretamente em suas teorias raciais do mito do século XX. Eslavos eram racialmente inferiores, mas poderiam ser úteis como trabalho escravo. Terras seriam eventualmente colonizadas por alemães étnicos. População local seria reduzida através de fome deliberada, deportação e extermínio seletivo. Recursos naturais seriam extraídos completamente para servir a Alemanha. Rosenberg desenvolveu planos elaborados que chamou de Plano Geral Leste. Envolvia deportar dezenas de milhões de eslavos para a Sibéria, colonizar terras esvaziadas com agricultores alemães, reduzir população restante à escravidão permanente. Era genocídio em escala continental, apresentado como política administrativa racional. Mas havia problema. Rosenberg era administrador terrível. Ele produzia memorandos intermináveis, cheios de teoria abstrata, mas sem diretrizes práticas claras. Diferentes partes de seu ministério recebiam ordens contraditórias. Ele brigava constantemente com outros líderes nazistas sobre jurisdição e autoridade. Heinrich Himmler e a SS implementavam suas próprias políticas nos territórios orientais, frequentemente ignorando Rosenberg completamente. Então, enquanto Rosenberg escrevia memorandos de 50 páginas sobre teoria racial da administração oriental, realidade no terreno era caos brutal. Einsatzgruppen de Himmler massacravam judeus por centenas de milhares. Exército alemão requisitava comida, deixando populações locais para morrer de fome. Milhões foram deportados como trabalho escravo para a Alemanha, em condições que matavam significativa porcentagem deles. E Alfred Rosenberg, o teórico, o filósofo, o homem que havia passado vida em mundo de ideias abstratas, assinou as ordens que tornaram isto possível. Ele autorizou políticas de fome deliberada na Ucrânia. Ele aprovou deportação em massa de trabalhadores escravos. Ele estabeleceu sistema de administração que tratava a vida humana como recurso a ser explorado e descartado. Documentos com a assinatura de Rosenberg autorizavam confisco de toda a produção agrícola ucraniana para alimentar a Alemanha, mesmo sabendo que isto causaria fome em massa. Deportação de milhões de civis soviéticos para trabalho escravo na Alemanha. Fechamento de escolas e instituições culturais para manter população ignorante e dócil. Colaboração com o SS na solução da questão judaica nos territórios orientais. Durante 4 anos que Rosenberg foi ministro dos territórios orientais, milhões de pessoas, sob sua administração, morreram de fome, de trabalho escravo, de execuções em massa. Estimativas variam, mas provavelmente pelo menos 5 milhões de civis soviéticos morreram diretamente devido a políticas implementadas sob a autoridade de Rosenberg. O horror era que Rosenberg genuinamente não via isto como atrocidade. Para ele, tratava-se de implementação de princípios científicos raciais. Eslavos eram inferiores de acordo com teoria racial. Portanto, era apropriado tratá-los como recursos ao invés de humanos.
Judeus eram ameaça existencial, de acordo com teoria conspiratorial. Portanto, eliminá-los era autodefesa preventiva. O sofrimento real de milhões de pessoas reais era apenas dados abstratos, ilustrando teorias que ele havia desenvolvido em O Mito do Século XX. Havia também outra dimensão aos crimes de Rosenberg: pilhagem cultural em escala massiva. Rosenberg havia sido estudante de arquitetura e história da arte. Ele estabeleceu a organização chamada Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, que tinha missão oficial de pesquisa em territórios ocupados. Na realidade, era a operação de roubo de arte mais sistemática da história. ERR roubou centenas de milhares de obras de arte, livros raros, documentos históricos de museus, bibliotecas, coleções privadas através de Europa ocupada. Rosenberg via isto como preservação de cultura ariana, roubando arte de donos indignos, frequentemente judeus, para protegê-la. Mas era simplesmente pilhagem em escala industrial, justificada por teoria racial. Compartilha esse vídeo, porque agora vou te mostrar como no julgamento de Nuremberg, Rosenberg tentou defender-se argumentando que era apenas teórico não responsável por implementação prática de suas teorias. Quando Alfred Rosenberg foi capturado em maio de 1945 e levado para a prisão, aguardando julgamento, ele inicialmente parecia não compreender completamente que seria responsabilizado por crimes. Afinal, ele era teórico, pensador, não executor. Ele havia escrito livros, não operado câmaras de gás. Ele havia desenvolvido políticas, não puxado gatilhos. No julgamento de Nuremberg, Rosenberg foi acusado de todos os 4 crimes: conspiração para cometer crimes contra a paz, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E as evidências contra ele eram massivas porque tudo estava documentado. Seus livros estabelecendo ideologia racial, seus memorandos como ministro estabelecendo políticas genocidas, relatórios de territórios sob seu controle, documentando resultados destas políticas. Quando Rosenberg testemunhou em própria defesa, ele montou o argumento que era simultaneamente tecnicamente verdadeiro e moralmente obsceno. Ele argumentou que sim, havia desenvolvido teoria racial que via eslavos e judeus como inferiores. Sim, havia estabelecido políticas baseadas nestas teorias. Mas, ele alegava, não era responsável por como outros implementaram estas políticas. Não havia pessoalmente matado ninguém. Não havia pessoalmente operado campos de extermínio. Ele era teórico, não executor. Promotores destruíram esta defesa, mostrando que distinção entre teoria e prática era falsa, quando teoria explicitamente demandava genocídio e teórico tinha autoridade administrativa para implementar teoria. Apresentaram documento após documento, onde Rosenberg não apenas propunha políticas genocidas, mas ativamente as autorizava e supervisionava implementação. Rosenberg também tentou argumentar que suas teorias raciais eram ciência legítima da época, que muitos intelectuais europeus e americanos também acreditavam em hierarquias raciais, que ele estava apenas desenvolvendo ideias que eram amplamente aceitas. Isto também era tecnicamente verdadeiro. Racismo pseudocientífico era infelizmente comum nos anos 1920 e 1930. Mas Rosenberg havia levado estas ideias à conclusão lógica genocida que outros recuaram. Ele havia transformado teoria racial em blueprint para extermínio. Durante o julgamento, algo ficou dolorosamente claro. Alfred Rosenberg genuinamente ainda acreditava em suas teorias. Ele não fingia, não estava tentando manipular tribunal. Ele realmente acreditava que havia desenvolvido compreensão profunda e científica da raça e história que justificava tudo o que o regime nazista havia feito.
O problema não era que Rosenberg era cínico que usava a teoria racial para racionalizar mal que sabia ser mal. O problema era que ele genuinamente acreditava na teoria e não conseguia ver mal algum. Gustave Gilbert, psicólogo da prisão que entrevistou todos os réus, ficou particularmente perturbado por Rosenberg. Gilbert escreveu que Rosenberg vivia em um universo abstrato de ideias, onde milhões de mortes eram apenas estatísticas ilustrando teorias. Rosenberg falava sobre fome em massa na Ucrânia, no mesmo tom que discutiria problema abstrato de geometria. Interessante teoricamente, mas sem conexão emocional com o sofrimento humano real. Outros réus desprezavam Rosenberg. Göring, apesar de sua própria brutalidade, chamou Rosenberg de teórico ridículo que vivia em nuvens. Speer, arquiteto-chefe de Hitler, disse que Rosenberg era homem completamente divorciado da realidade, perdido em fantasias raciais. Até Hans Frank, que havia se convertido falsamente ao catolicismo, disse que Rosenberg era fanático ideológico, incapaz de ver seres humanos como seres humanos. Em 1º de outubro de 1946, o veredicto foi lido. Alfred Rosenberg foi declarado culpado em todos os 4 crimes. O tribunal concluiu que teorias raciais de Rosenberg forneceram justificativa ideológica para genocídio e que, como ministro dos territórios orientais, implementou políticas que resultaram em morte e sofrimento de milhões. A sentença foi morte por enforcamento. Rosenberg recebeu o veredicto com expressão distante, quase como se não pertencesse a ele. Não protestou, não chorou, apenas assentiu levemente como se concordando com conclusão lógica de argumento filosófico. Nas últimas semanas antes da execução, Alfred Rosenberg passou tempo fazendo o que sempre havia feito, escrevendo. Ele preenchia cadernos com reflexões filosóficas, tentativas de refinar teoria racial, defesas elaboradas de mito do século XX. Até o último momento, ele estava vivendo em mundo de abstrações. 15 de outubro de 1946, última noite. Rosenberg pediu última refeição, mas mal comeu. Sentou-se com um caderno pequeno, escrevendo até guardas virem buscá-lo. Testemunhas relataram que, quando guardas chegaram, Rosenberg parecia irritado por ter sido interrompido em meio a pensamento importante que estava tentando articular. À 1h36 da madrugada de 16 de outubro, guardas abriram a cela de Alfred Rosenberg. Ele se levantou lentamente, colocou os óculos, caminhou para o corredor. Ele parecia fragilmente velho, 63 anos, magro, pálido, ligeiramente curvado. Não havia nada de imponente ou aterrorizante nele. Ele parecia exatamente o que era: professor de meia-idade deslocado. Rosenberg caminhou para o ginásio onde viu as forcas. Diferente de alguns que pararam chocados ou outros que marcharam desafiantes, Rosenberg simplesmente continuou caminhando com expressão vaga, quase distraída. Guardas relataram depois que ele parecia estar murmurando algo para si mesmo. Talvez última tentativa de formular teoria perfeita que explicaria tudo. Ele subiu os 13 degraus lentamente, mas sem hesitação. No topo, foi posicionado sobre o alçapão. A sentença foi lida. E Alfred Rosenberg falou suas últimas palavras. Mas mesmo aqui, no momento final absoluto, palavras eram confusas e desconexas. Testemunhas relataram versões diferentes. Alguns disseram que ele murmurou sobre inocência, outros que falou sobre ideais, outros que simplesmente disse algo inaudível. Não havia grande declaração filosófica. Apenas murmúrios de homem perdido em próprios pensamentos até o último segundo. O capuz negro foi colocado. A corda posicionada. Às 01h36, 16 de outubro de 1946, a alavanca foi puxada. Alfred Rosenberg caiu através do alçapão,
A queda não foi limpa, ele foi relativamente leve e a altura não foi perfeitamente calculada. Ele ficou pendurado, estrangulando. Levou 14 minutos até ser declarado morto às 01h50. 14 minutos de agonia final para homem que havia passado vida inteira em abstrações e morreu enfrentando a realidade mais brutal possível. O filósofo do genocídio, o homem que havia transformado o racismo em teoria pseudocientífica elaborada, que havia escrito 800 páginas incompreensíveis justificando o extermínio, que havia administrado territórios onde milhões morreram implementando suas teorias, estava morto. O corpo foi cremado com outros executados naquela noite. As cinzas, misturadas e espalhadas em rio, em local secreto. Não haveria túmulo. Mas o mito do século XX sobreviveu. Não como texto respeitado, mas como evidência, como aviso de como teorias abstratas podem justificar atrocidades concretas. Como ideias, não importa quão pretensamente intelectuais, podem matar tão efetivamente quanto armas. Como teóricos que desenvolvem ideologias genocidas são tão culpados quanto executores que puxam gatilhos. Alfred Rosenberg provou que é possível viver vida inteira em mundo de abstrações, enquanto causa sofrimento massivo no mundo real. Provou que teorias podem ser armas quando transformadas em políticas. Provou que intelectualismo pretensioso pode ser tão perigoso quanto brutalidade óbvia. E provou que no fim, quando teorias se encontram com realidade da corda ao redor do pescoço, todas as abstrações grandiosas se revelam pelo que são, racionalizações elaboradas para mal simples e brutal. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. Teóricos que desenvolvem ideologias genocidas são tão culpados quanto executores. Apenas teoria é defesa quando teoria explicitamente demanda extermínio? Rosenberg genuinamente acreditava ou era racionalização cínica? Compartilha este vídeo porque a questão que Alfred Rosenberg representa, responsabilidade de intelectuais por ideias que levam a genocídio, continua relevante toda vez que teorias são usadas para justificar desumanização. E se inscreve no canal, porque a próxima história será de Wilhelm Frick, o burocrata que transformou a teoria racial de Rosenberg em lei alemã. Obrigado por assistir.